Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Muito obrigada pela presença. Muito boa noite. O tema da nossa live hoje é: a criança já nasce preconceituosa ou ela aprende a ser? Nós temos vivido momentos bem delicados, né? E essas últimas semanas a gente tem presenciado atos cruéis contra pessoas negras. Na verdade, a gente já vem percebendo isso há muito tempo, né? Mas justamente na Semana da Consciência Negra, na semana em que a gente procura conscientizar as pessoas em relação ao racismo, em relação à diferenciação entre as pessoas, acontece o assassinato de um cidadão, né? Então, essa cena, esses infortúnios acabam causando na gente um sentimento de revolta, sabe? Um sentimento, assim, bastante negativo. Porque um segurança que é pago e que é habilitado para nos proteger acaba sendo uma ameaça, né? Acaba matando. Então, isso é algo que vem preocupando a sociedade, né? Vem preocupando aquelas pessoas que lutam pela igualdade, que acreditam na igualdade, que acreditam no respeito. Como vocês viram, né? Algumas pessoas ficaram revoltadas, algumas pessoas fizeram protestos, porque realmente, né, causa revolta. E ainda teve argumento, né, de que a pessoa já tinha ficha criminal ou coisa do tipo. Não interessa, né? Se ele tem ficha criminal, ele que pague pelos crimes dele, mas a morte não justifica, né? Você matar um negro não justifica, tá certo? Então, suscitou no meu coração a vontade de conversar sobre a relação de preconceito e criança, né? A relação de por que as pessoas se tornam, né, preconceituosas, racistas, sabe? A gente percebe aí tantas pessoas negras com tantos potenciais, sabe? Já tá mais do que claro de que a cor da pele não interfere no cognitivo, não interfere no caráter, não interfere em absolutamente nada. Então, assim, as pessoas continuam insistindo em fazer esse tipo de diferenciação, continuam fazendo esse tipo de acepção de pessoas, e isso é totalmente errado, sabe? E isso é totalmente revoltante, né? Porque todos nós somos criação de Deus, todos nós viemos do mesmo lugar e vamos para o mesmo lugar, então não tem isso de estar fazendo nenhum tipo de diferenciação, né? E já que eu tô falando de criança, hoje eu trouxe aqui um amiguinho especial, né? Muitas pessoas não sabem, mas quem é mais íntimo meu sabe que eu tenho coleção de boneco negro. Eu tenho simplesmente paixão por boneco negro. Eu sempre gostei da pele negra, né? Então, sempre defendi negro, né? É algo que realmente, assim, é do meu coração, tá no meu coração. E até hoje eu recebo presente de alunos, de pessoas que gostam de mim, boneco negro, né? Então é realmente uma paixão minha. E eu trouxe esse aqui hoje para me acompanhar na live de hoje, né? E aí eu pergunto aqui para vocês que estão me acompanhando: vocês acham que a criança já nasce preconceituosa, né? Como é que vocês acham que nasce esse preconceito na criança, que é o futuro adulto? Ou vocês acham que só na fase adulta é que a pessoa vai e se torna preconceituosa? O que é que vocês acham? Quem trabalha com criança, quem é pai, quem é mãe, né? Quem tem contato com criança, o que exatamente vocês acham, né? De acordo com a experiência de vocês. É bom a gente pensar nisso, né? Porque as crianças de hoje serão os adultos de amanhã, né? Então, muitas vezes a gente diz que quer preparar um futuro melhor, um mundo melhor para os nossos filhos, só que a gente esquece que nós temos que preparar os nossos filhos para que eles façam um mundo melhor. E nós temos que plantar hoje esse mundo melhor,
né? Esse mundo melhor tem que ser plantado hoje para os nossos filhos colherem amanhã. É assim que funciona. Eu acho que ninguém nasce preconceituoso, até porque o preconceito depende da educação que a criança recebeu. Excelente, Raninha, é isso mesmo, viu? É isso mesmo, ninguém nasce preconceituoso. E a gente pode perceber isso, quem trabalha com criança, principalmente, é quem tem mais condições de observar isso. As crianças percebem a diferença. Quem acha que a criança enxerga todo mundo igual, não é exatamente assim. Então ela sabe que a coleguinha tem o cabelo enrolado, sabe que a outra coleguinha tem o cabelo liso, sabe que a coleguinha tem o cabelo loiro, sabe que o coleguinha tem o cabelo preto, né? A cor da pele da mesma forma. A criança sabe que um coleguinha tem a pele mais escura que o outro. Essa diferenciação a criança faz, ela sabe. Só que ela não enxerga a criança, o seu coleguinha, o seu par, por esses detalhes. Para ela, se você for perguntar, ela vai dizer, é igual a mim. Porque ela enxerga a criança como um todo. Ela não enxerga esses detalhes. Então ela diz, é igual a mim. É uma criança. Ela parece com você? Parece. Por quê? Porque ela é criança como eu. Esse é o pensamento da criança, para você ver como a criança não nasce racista. A criança não nasce preconceituosa. E aqui eu vou abrir um parêntese em relação a racismo. Para mim nada é coincidência, né? Mês passado, a criança não enxerga o mal, mas isso depende da forma que os pais educaram. Com certeza, Rani, eu vou tocar nesse assunto, viu? Isso aí você falou assim, perfeito, tá? Gente, mês passado eu tive uma disciplina na pós justamente sobre essa questão, né? De diversificação social. E aí a gente conversou justamente a questão do racismo, a questão, né, do preconceito contra homossexuais, contra a religião, coisas desse tipo. E aí o professor trouxe algo que eu não sabia e que eu nunca tinha me interessado em buscar saber. Ele foi na etimologia da palavra racismo. E o significado de racismo significa raça. Quem acredita que as pessoas, que os seres humanos são divididos em raças. Então, se eu acredito que existe a raça branca, a raça negra, a raça, sei lá, amarela, a raça mista, eu sou racista. Agora, se eu acredito que não existe diferenciação, que não existem várias raças, que só existe uma, que é a raça humana, então eu não sou racista. Essa é a etimologia da palavra. Só que socialmente falando, né, se a gente for pela etimologia da palavra, não é preconceito. Racismo não significa preconceito, não é verdade? Só que socialmente, essa palavra se tornou preconceituosa, se tornou sinônimo de preconceito. Né? Então, hoje nós trabalhamos o racismo não de acordo com o original da sua essência, mas com o que ele se tornou, preconceito. Tá certo? Então, toda vez que a gente falar de racismo, a gente vai estar falando do preconceito contra, eu não gosto de dizer raça, mas é a raça negra, tá certo? Porque pra mim não é raça, pra mim é cor, né? Pra mim é simplesmente cor, tá? E aí, se tratando de criança, tá? Nós sabemos que nós somos seres biológicos e seres sociais, certo? Algumas pessoas acham que a gestação não deve ser levada em consideração, mas a gestação leva sim, deve ser sim levada em consideração. Tudo que a mãe sente, a mãe pensa, a mãe come, a mãe faz, reflete na criança, tá certo? A gente percebe isso algumas vezes, determinadas atitudes que o bebê tem, e aí você fica, de onde foi que aconteceu isso? Né? Tem vídeos na internet do bebê recém-nascido chorando quando a mãe canta uma determinada música porque a mãe cantava quando estava grávida. Então isso mostra o quanto a gestação, a relação, certo? Social já começa aí na relação, na gestação, perdão. Tá certo? Então, a primeira sociedade, o primeiro contato social da criança é com a família. O primeiro contato físico
que a criança acaba tendo, os primeiros contatos, é com seus pais. Então, assim, sejam pais biológicos ou pais adotivos, não importa, tá? São aqueles que são responsáveis pelo desenvolvimento da criança. Essas pessoas transferem para a criança a sua cultura, os seus valores, a sua religião, os seus pensamentos, tá? Tudo isso é transferido para a criança de forma direta e de forma indireta. A forma direta é aquela em que você conversa com a criança e você mostra: olha, é errado bater no coleguinha, a gente não pode puxar o cabelo do coleguinha porque dói, porque é falta de respeito, por isso, isso, isso. Então a gente está passando os comandos de forma direta para a criança. Mas de forma indireta, são aquelas palavras, aquelas frases que a gente solta em casa. E muitas vezes a gente não percebe. E nego é gente? Desde quando nego presta? Olha o cabelo da menina, é pichain. Eita, esse cabelo aí, minha filha, pra desenhar tem Zé. E por aí vai. Vocês acham que a criança não tem inteligência suficiente para perceber no tom de voz, na face de quem tá falando, que já é um preconceito? Ela não sabe que é preconceito. Mas ela já pega no ar essa diferenciação. Opa! Quem tem essa cor de pele, quem é desse jeito, é inferior a mim. Quem tem cabelo enrolado, não é coisa boa. Então a criança já vai fazendo os raciocínios dela, certo? E aos poucos ela vai se tornando preconceituosa. Aos poucos ela vai começando a fazer essa diferenciação entre ela, que não é negra, e o seu coleguinha, que é negro. Vocês conseguem entender? Então a criança não nasce preconceituosa. A criança se torna dependendo do ambiente no qual ela esteja inserido. Existem crianças que não brincam com crianças negras. Existem crianças que, se você der um boneco desse, não vai aceitar. Por quê? Porque não gosta dessa cor de pele. Porque essa não é a cor de pele correta. Como se existisse cor de pele correta. Mas isso ela absorveu no ambiente no qual ela está inserida. Que normalmente é a família. Tá? Como eu disse, é o primeiro contato social da criança, é a família. O que acontece? A criança leva para a escola tudo aquilo que ela recebe dentro de casa. Como a escola costuma ser o segundo ambiente social da criança, a criança também leva para casa o que ela aprende na escola. E os pais devem enturmar com as crianças de sala. Com certeza, Vanessa. Muito boa noite. Os pais devem acostumar os seus filhos desde cedo a dar valor à diversificação que existe na nossa natureza, em todos os aspectos. Tá certo? Como a gente pode fazer isso? Gente, por que não presentear sua filha com um boneco negro? Por que não? Por que não oferecer para o seu filho um boneco negro? Será que não tem nenhum herói negro? Será que só tem herói branco? Sabe? Então a gente pode começar a inserir desde novinho a cultura negra dentro da criança, certo? E quando a gente observar, chegar uma criança, por exemplo, uma criança negra do cabelo bem enroladinho. Olha que cabelo lindo, filho! Não é lindo o cabelo da sua coleguinha? Olha como a sua coleguinha tem olhos lindos. Então você começar a proferir palavras boas em relação àquelas crianças que são negras. Porque aí o seu filho também vai absorver isso. Eu já falei e vou repetir. Criança aprende por imitação. Então não adianta você dizer assim na frente da criancinha negra: olha, filho, que cabelinho mais lindo. Aí depois você vai e diz: meu Deus do céu, não sei como é que essa mãe consegue pentear esse cabelo. Gente, a criança percebe que você falou que o cabelo era lindo
por mentira. E você está ensinando o seu filho a ser sonso. Você está ensinando o seu filho a mentir. Você está ensinando o seu filho a enganar. Algumas vezes, gente, quando eu era criança, minha mãe me negou uma boneca negra. Oh! Eu tenho um monte de bonequinha negra que eu adoro. Quando eu ia falar uma coisa. Pronto. Algumas vezes, e aí não é regra o que eu vou falar, tá certo? Algumas vezes acontecem situações que para os pais são negativas. E aí eles param e dizem assim, onde foi que eu errei? Procurei dar o melhor pro meu filho. Eu paguei as melhores escolas, comprei as melhores roupas, sempre propiciar a melhor comida. Onde foi que eu errei? E às vezes os pais não percebem que o erro tá na falta de atenção, tá na falta de tempo que ele dedicou ao filho e no exemplo que ele deu. De que adianta você ensinar regras de boas condutas para o seu filho e atravessar no sinal vermelho? Ele aprende na escolinha que o sinal vermelho é para parar. Então ele aprende uma regra correta na escola. Mas ele vê o pai dele infringir essa lei. Vocês acham que ele vai seguir o exemplo de quem? Do professor do livro que diz que o sinal vermelho é para parar ou do pai que não para? Gente, normalmente o pai é o herói da criança. O pai é aquele exemplo, né? O pai é o protetor, o pai é... Nossa, o pai é meu super-herói, meu pai é o máximo. Vocês acham que a criança vai seguir o exemplo de quem? Claro que é do pai. Aí você vê, de repente, o pai tratando mal o garçom. Mas você diz pro seu filho que todas as pessoas precisam ser tratadas bem com educação. Mas o pai trata mal o garçom. O filho vai seguir o que o pai falou ou o que o pai fez? O que o pai fez. Porque o exemplo fala muito mais alto do que qualquer palavra. Você ensina a criança muito mais fazendo do que falando. Certo? Tanto que a nossa pedagogia hoje é lúdica. Né? Montessori trouxe o lúdico para dentro da aprendizagem. E por quê? Porque a criança aprende muito mais vendo, fazendo, do que só ouvindo. Então, quando você ouve, você vê e você coloca a mão na massa, você aprende muito mais. Então, assim deve ser os ensinamentos dos pais para seus filhos em relação ao preconceito. Ele não apenas precisa mostrar que o preconceito é errado, como ele precisa não praticar. Ele precisa tratar todas as pessoas iguais. Na hora de falar com o seu filho, você precisa dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Dá licença, por favor, pois não, diga. Porque se você quer que o seu filho te trate bem, você não pode tratá-lo mal. Você não pode dizer pro seu filho, sai do meio aí da televisão. Porque o seu filho vai repetir essa frase pra você. Ei, pai, sai do meio aí da televisão. Como é que é? Tu acha que tá falando com quem? Tu tá pensando que eu sou quem? Mas a criança nada mais está fazendo nada mais do que replicando aquilo que ela viu, aquilo que ela ouviu. Então, aquilo que a gente quer que a criança faça, a gente faz. Então, a gente precisa promover nas nossas crianças a inclusão da pessoa negra, certo? A gente precisa tirar o preconceito, certo? A possibilidade do preconceito das nossas crianças. E para quê? Para que elas se tornem adultos sem preconceito. Para que não aconteçam mais as mortes que acontecem hoje. Nós precisamos ter em mente que muito do que nós somos, nós devemos ao trabalho escravo, ao trabalho negro. Que a riqueza de muitos veio por conta de uma mão escrava negra.
Porque o branco não colocou a mão na massa, foi o negro escravizado. Então, muito do que nós temos hoje, nós devemos ao negro. Muita cultura nossa, nós devemos aos negros. E o que que a gente faz? A gente critica a cultura africana. Porque a cultura africana é negra. É isso que a gente faz, a gente critica a cultura africana. A gente não quer aceitar a cultura africana. Porque a cultura africana é negra. Porque a cultura africana é isso e aquilo outro. Por que não aceitar a cultura africana? Você sabe a origem da cultura africana? Você já parou para pensar a origem, a beleza, a riqueza da cultura africana? Deixa eu ver aqui os comentários. Os pais também devem observar o tipo de escola que os filhos estudam. Boa! Se for particular, a tendência que a escola leva a abordagem projetos em relação a sermos iguais. Exatamente, Vanessa. O livro Menina Bonita do Laço de Fita. Ah, o livro, é muito bom. Muito bom mesmo. Em relação a isso, os pais precisam observar com quem os seus filhos andam, certo? Com quem os seus filhos andam, onde eles estudam, certo? Os lugares que os filhos frequentam. Os pais, legalmente, são os responsáveis pelos filhos. Moralmente, são os responsáveis pelos filhos. Então, o que que acontece? Ter filho, gente, é gastar tempo. Ter filho é entender que a sua vida não é mais sua. É entender que agora a sua preocupação primordial é o seu filho. O tempo vai ter que ser dedicado a ele. Você não pode esquecer de si, mas você também não pode esquecer que você tem ele. Tá certo? Então, a partir do momento que você decide ser pai ou ser mãe, você está assumindo a responsabilidade de criar e educar essa criança e de oferecer a ela tudo que ela necessita. O social, o moral, o pedagógico, tudo que a criança precisa é a responsabilidade dos pais. Você não quer ter esse tipo de responsabilidade? Então você não tenha filhos. Certo? Então, o que acontece? Os pais precisam observar que tipo de escola o filho frequenta. O pai precisa saber quais são os coleguinhas de sala, sim. É claro que os pais não vão educar os filhos dos outros, mas eles precisam saber o que a criança está recebendo na escola. O que a Vanessa falou é muito importante. Quais são os projetos dessa escola? Né? Quais são os projetos, quais são os valores, o que a escola está oferecendo para o meu filho? Né? Essa escola está fazendo o meu filho crescer em todas as áreas ou há algum déficit? Tudo isso tem que ser observado. Meu filho, na hora do intervalo, costuma andar com quem? Costuma ficar com quem? Tem alguém especial na sala do meu filho? Como meu filho trata essa pessoa, essa criança? Tem um negro na sala do meu filho? Como meu filho está tratando essa criança? Você precisa saber. Então você precisa, eu já falei várias vezes, escola e família é uma parceria eterna. Tá? Não existe assim, eu sou parceira enquanto meu filho está na educação infantil. No ensino fundamental, ensino médio, meu filho caminha com as próprias pernas. Não! O seu filho precisa da sua atenção o tempo todo. Você precisa analisar o tempo todo o que o seu filho está recebendo. Por quê? Porque o seu filho pode se tornar uma pessoa preconceituosa na adolescência. Por que não? Se ele caminhar com coleguinhas preconceituosos, ele pode absorver essas ideias preconceituosas. Observar os comentários que os filhos fazem. Um colega agiu de maneira preconceituosa, devo sensibilizar? Com certeza, com certeza. A criança sempre dá indícios do que está acontecendo, sempre. Certo? Ou ela mostra por meio do desenho, por meio da fala, por meio de alguma atitude. Seja uma atitude mais rebelde, uma atitude mais introspecta, mas a criança fala. De alguma forma a criança fala. Então dá para você perceber aquilo que a criança está recebendo.
Nós percebemos também alguns detalhes. Por exemplo, tá aqui a boneca, certo? Aí a criança tá brincando, aí faz assim. Aí você vai apanhar. Porque você é mal, você vai apanhar. Aí começa a bater na criança. Aí você olha assim, aí você vai conversar. Poxa, eu não bato na minha filha. Eu não faço isso, ela não vê agressão na minha casa. Ela não assiste filme agressivo. De onde a minha filha ou meu filho tá tirando essa agressão? De algum lugar ela recebeu, de algum lugar ela viu. Agora, tem pai e tem mãe que vê e acha bonito, né? Acha que não, é coisa de criança. Nem tudo é coisa de criança, gente. Sabe? Nem tudo é coisa de criança. Existem ações que a gente pode sim intervir, que a gente deve intervir, como essa. Até onde vai a agressão? Será que essa criança não está sendo agredida? Será que essa criança não viu uma cena de agressão? E aí, como é que vai ficar o psicológico dessa criança vendo uma cena de agressão? Até o que nós, adultos, vimos na televisão, nós temos que ter cuidado se os nossos filhos não estão vendo. Por exemplo, quando eu comecei aqui a live, eu falei, né, do último assassinato que teve num determinado supermercado. Imagina uma criança vendo aquela cena. Vocês acham que não vai ficar no psicológico dela, no consciente dela? Você acha que essa criança não vai... Vira e mexe, ela não vai lembrar dessa cena? Vai! Ela pode não entender, dependendo da idade, tudo o que aconteceu, mas aquilo vai ficar. Então não é benéfico para uma criança ver esse tipo de cena. A gente também tem que tomar cuidado dentro de casa. Nas propagandas do meu colégio, nunca vi nenhum modelo negro ou negra. Só pessoas brancas, louras e com olhos azuis. Pois é, Hannah. Pois é. Infelizmente, muitas propagandas. Inclusive, eu não sei se você lembra, eu estava com você numa determinada loja e a gente foi comprar uma roupa pra você, Hannah. E a gente tava olhando o catálogo. E aí eu perguntei pra vendedora. Tinha um outdoor bem grande na parede da loja. E tinha o catálogo, né? O livrinho lá. E no livro, né, nesse catálogo, havia uma criança negra, um modelo. Né? A criança era modelo e era negra. E o resto branco, claro, né? E no outdoor, um casal loirinho dos olhos azuis. E aí eu perguntei, vem cá, por que que nesse outdoor bem grande, bem, né, expansivo, não colocaram uma criança negra, colocaram os dois loiros dos olhos azuis? Por que que só colocaram uma criança negra aqui nesse catálogo? A pessoa ficou toda errada, só que ela não é responsável, ela é só a vendedora, né? Ela não tem responsabilidade sobre o catálogo, né? Ela não tem responsabilidade sobre o que o dono da loja manda fazer e manda pregar nas paredes. Mas eu fui e perguntei, sabe? Por quê? E aí, a minha sobrinha tá prestando atenção aqui, que na escola dela não tem criança negra nas propagandas. Por quê? Por quê? Eu tenho uma resposta, uma sugestão de resposta, né? Porque eu não posso responder pelas escolas. Porque, infelizmente, nós vivemos numa sociedade em que o bonito é o branco do olho claro. Em que o bonito é o magro. O bonito é o loiro. Então, uma criança negra, com os cabelos bem enroladinhos, né? Com seus cabelos afros, aquela pele negra, aquele olho bem escuro, ela não é atrativa quanto uma criança loira. E aí a criança loira vai atrair muito mais a atenção dos pais para aquela escola. Infelizmente, gente, isso que eu tô falando faz sentido. Infelizmente, né? A pergunta, como um psicopedagogo pode ajudar aos primeiros indícios do preconceito? Opa, boa pergunta, Vanessa. Deixa eu só ver se tem mais alguma que eu respondo. Aí depois o colégio fica pregando não ao preconceito. Pois é, Rani, é o que eu falo também da falsa inclusão. É o falso preconceito. Entendeu? A falsa inclusão, você coloca a criança com algum tipo de deficiência dentro da sala de aula, mas você não oferece a ela o que ela necessita. Ela é que tem que se adaptar à escola. A Hannah estuda em escola particular.
certo? E aí, a criança que tem que se adequar à escola. E tá errado, é a escola que se adequa à criança. Então é a falsa inclusão. Aí a mesma coisa, é a falsidade. Diz que não é preconceituoso, mas faz acepção. Porque nunca coloca uma criança negra, um aluno negro, pra nenhum tipo de propaganda. Certo? Eu até calo a boca se você disser assim: na minha escola, nenhuma criança negra tirou o primeiro lugar da sala. Eu calaria a boca. Por quê? Porque eu já disse que a cor negra não define cognitivo. Então, o primeiro lugar da sala é para quem tirou as melhores notas. Então, não interessa a cor da pele, né? É quem tirou. Pronto. Mas a questão da escolha de um modelo, aí é a escolha da escola, né? Aí é a escola que precisa ter o bom senso. Por que não colocar uma criança negra, colocar uma criança morena, colocar uma criança loira? Se de repente tiver uma criança ruiva, coloca a criança ruiva também. Diversidade. Por que não coloca uma criança com deficiência? Vocês já viram propaganda de uma escola com crianças com deficiência? A gente não vê. A gente não vê. Certo? Por quê? Porque a inclusão ainda não é totalmente aceita. Infelizmente, porque ainda existem pais que não matriculam o seu filho naquela escola se na sala dele tiver determinada criança com deficiência, com uma determinada deficiência. Ainda existe, por incrível que pareça. Vamos aqui para a psicopedagogia, como a Vanessa perguntou. Como a psicopedagogia pode auxiliar, né, esse início, né? A criança está mostrando indícios de preconceito. Como a psicopedagogia pode ajudar? Pode ajudar inserindo o lúdico com bonecos negros para essa criança. A gente vai aproveitar algo que ela tem deficitário, certo? Porque se a criança está no psicopedagogo, é porque ela está com algum déficit na aprendizagem, tá bom? Então, a gente vai aproveitar o lúdico que a gente vai trabalhar com ela para não somente atingir aquele déficit, mas também inserir a questão do preconceito. Vou dar um exemplo. Nós vamos ensinar uma criança autista a rotina, certo? Nós vamos ensinar a criança autista a rotina. Então, a gente vai fazer um quadro de rotina, tá? A gente pode colocar bonequinhos negros nessa rotina, tá? O bonequinho para ir ao banheiro, a gente pode botar um bonequinho negro, certo? Aí a gente vai, por exemplo, a gente vai trabalhar a questão da natureza. A gente coloca também bonequinhos negros, certo? Junto com os animais. A gente pode mostrar que existe animal da cor preta. Por exemplo, os cachorrinhos. Tem cachorrinho que é de cor preta. Tem cachorrinho que é da cor amarela. Tem cachorrinho que é marrom. E aí a gente vai inserindo. Cor de pele. A gente pode trabalhar a cor da pele. E aí a gente já vai mostrando, olha, existem pessoas que têm a pele dessa cor. Aí mostra uma criança negra. Existem crianças, né? Existem pessoas que têm a pele dessa cor. Aí bota um moreno, né? Que a gente costuma chamar de moreninho, né? Que é uma criança que não é muito escura, mas também não é branca. Aí vai mostrando uma pessoa com a pele mais clara e por aí vai. Então a gente pode inserir dessa forma, Vanessa. No momento em que for fazer o lúdico, procurar inserir algo que possa colocar uma pessoa, uma referência negra para a criança, tá certo? Porque assim, tratar a cor preta não vai adiantar muito, entendeu? Não vai adiantar muito. Porque você simplesmente dizer, olha, eu tô com uma camisa preta, é diferente da cor da pele, sabe? Então só trabalhar cor não vai ser suficiente. Você tem que trabalhar a cor da pele. Você tem que inserir personagens, certo? Negros naquela atividade. Tá bom? Respondi? Respondi ou ainda tem um pouco de dúvida?
Então, gente, voltando aqui para a questão eu já estava na parte que a criança deixava de ser criança, né? Já estava indo para a adolescência. Alguns pais, quando os filhos estão crescendo, se despreocupam. E a adolescência é uma fase muito delicada, certo? Nessa fase, a pessoa, né, o adolescente também. Show! O adolescente, né, ele também absorve conceitos. Na fase de adolescente, a pessoa acaba ficando, às vezes, até um pouco confusa. Existem uns que são muito influenciadores, outros que já são muito influenciáveis, certo? E aí, você educou o seu filho o tempo todo a não ser preconceituoso, a tratar todos iguais e tal. Só que, de repente, tudo que você ensinou pode ser colocado de lado se os coleguinhas do seu filho forem preconceituosos, certo? Por isso que eu disse que tem que observar com quem o seu filho está caminhando. Tem que observar, gente, o que o seu filho tá olhando no celular, o que ele costuma olhar no YouTube, o que ele costuma olhar no Instagram, tá certo? Porque a gente não sabe no que o nosso filho vai se transformar. Mas nós temos responsabilidade sobre essa transformação. Porque muito vem da criação, tá certo? Então, se de repente o seu filho tá recebendo, vamos supor, essa influência preconceituosa, você pode intervir. Você pode intervir, mas se você não dá atenção ao seu filho, se você não observa o que ele está fazendo, como ele está agindo, com quem ele está andando, você não vai saber. Então, infelizmente, o seu filho pode agir como segurança agiu no supermercado. Infelizmente, né? A gente não sabe como foi a criação daquele segurança. A gente não sabe qual foi o ambiente, né? Se ele foi criado por pais preconceituosos ou se ele se tornou depois. A gente não sabe, não é verdade? E claro, a gente não pode culpar os pais pela atitude dele, tá? Isso aí também não. Chega num determinado momento que realmente o filho caminha com seus próprios pés, que é a fase adulta, certo? Só que tudo aquilo que ele recebeu na infância fica. Pode não ficar 100%. Tanto que tem pai que diz assim, eu ensinei ao meu filho, agora o meu filho depois de adulto faz tudo o contrário, né? Mas fica, gente. Pode ter certeza que fica, tá? Não é perdido de jeito nenhum. Por mais que os pensamentos dele mudem, não é perdido tudo aquilo que você ensinou, tá? Então, vamos pensar no tipo de adulto que nós queremos transformar os nossos filhos. Vamos pensar no tipo de pessoa que a gente quer deixar para o mundo. O que a gente está plantando hoje? Como eu falei no começo, a gente planta hoje para os nossos filhos colherem amanhã. Mas o que a gente está plantando? O que a gente está ensinando? O que a gente está fazendo com as nossas crianças? Sabe? Tudo isso precisa ser pensado, porque criança não nasce preconceituosa. Criança não faz acepção de pessoas. Sabe? Não faz. Você percebe, gente, que a criança, muitas vezes, abraça uma outra criança sem nem conhecer. Às vezes você tá em um shopping, o seu filho ainda é pequenininho, mas tá solto, né? Tá andando. Ele abraça uma outra criança, às vezes ele abraça um adulto. Aí você fica, sabe, morto de vergonha. Porque a criança, de natureza, é bondosa. A criança é carinhosa. Sabe, a natureza da criança é uma natureza boa. Então a gente tem que melhorar essa natureza que já é boa e não estragar, né? Então a gente precisa, sabe, fazer com que as nossas crianças se tornem adultos saudáveis, sabe? A gente precisa prestar muita atenção no psicológico dos nossos filhos, tá? E se você... E outra coisa que a gente tem que observar... eu falei muito do que o nosso filho tá recebendo, não foi? E aí, o seu filho tá sofrendo bullying?
Como seu filho é tratado na escola? Eu falei muito de como seu filho trata, né? Mas a gente não pode esquecer também de como o nosso filho é tratado, sabe? Como é que o nosso filho está sendo tratado na escola? Como é que eu trato o meu filho dentro de casa? Porque isso também reflete no adulto. Às vezes, uma atitude como a do segurança reflete algo que ele viveu na infância. Às vezes, ele só fez a transferência. No momento em que aquele segurança levou um soco, pode ter sido acionado nele um tapa que ele recebeu do seu pai quando era criança. Ou uma cena que ele viu na TV quando era criança. Ou uma cena que ele viu na rua. E aí aquele soco foi apenas o gatilho que fez com que ele agisse daquela forma. Então a gente precisa se preocupar também com o psicológico dos nossos filhos. Como é que está? Está saudável? O emocional dos nossos filhos está saudável? A gente precisa se preocupar com isso, tá? Como eu falei e eu vou repetir, nós precisamos prestar atenção no que a criança está absorvendo, no que a criança está recebendo, seja por parte da família, seja por parte da escola, por parte do contexto social que ela vive. Qual é o terceiro ambiente social mais frequentado pelo seu filho? Costuma ser a igreja, tá? De acordo com pesquisas, a igreja costuma ser o terceiro ambiente social mais frequentado pela criança, né? Porque os pais levam seu filho para a igreja na qual eles frequentam. Então, as crianças costumam ficar em salinhas, né? Salinhas para o pai, para a mãe poder receber a ministração. Você sabe o que o seu filho está recebendo nessa igreja? Eu não estou aqui falando de religião, pelo amor de Deus, tá? Da mesma forma que eu também não estou falando de escola. Estou falando do que a criança está recebendo nos ambientes em que ela convive. Tudo isso você tem que saber, gente. Você tem que saber o que a tia lá da igreja passou pro seu filho. Você precisa saber o que a escola está passando pro seu filho. Você precisa saber se o seu filho de repente brinca com os coleguinhas do condomínio, o que esses coleguinhas costumam passar pro seu filho. Observa, gasta tempo, certo? Você não está desperdiçando tempo, você está gastando de forma correta. Porque só assim você vai entender as atitudes do seu filho. Só assim você vai poder fazer intervenções mais precisas, para que seu filho não se torne um adulto preconceituoso, para que seu filho não se torne um adulto agressivo, para que você não tenha que ver o seu filho na televisão como foi o desse segurança. Eu fico pensando, será que os pais desse segurança estão vivos? Se estão vivos, o que será que esses pais sentiram ao ver o seu filho, né, matando um ser humano? Sabe? Saber que o seu filho está sendo falado por tantas pessoas, sabendo que o seu filho cometeu um crime, sabendo que o seu filho está preso, né? Então é triste, sabe? Eu fico imaginando a dor dos pais, sabe, gente? Então vamos ensinar o melhor para as nossas crianças, para a gente poder, pelo menos, caso aconteça alguma coisa que não seja do nosso acordo, eu não tô falando nem de crime, tô falando caso aconteça algo que não seja do nosso acordo, a gente poder dizer, mas não foi isso que eu ensinei. Eu tenho certeza de que eu ensinei o contrário. A gente tem a consciência tranquila, tá certo? Então vamos levantar a bandeira da igualdade, certo? Vamos ensinar para as nossas crianças que todos somos iguais, certo? O negro tem total capacidade de conquistar tudo aquilo que ele quiser, da mesma forma que o branco. A diferença de cor de pele não interfere em nada. Não interfere em nada. Um negro é um profissional qualificado, tanto quanto um branco. Um negro
tem um bom caráter tanto quanto um branco. Um negro é um ser humano maravilhoso, como qualquer outro branco. O caráter não é medido pela cor da pele de uma pessoa. O caráter é formado por aquilo que a pessoa recebe. É a soma do biológico com o social. Essa é a formação do caráter. Tá? E a formação do caráter, a parte mais essencial está na infância. Tá certo? Por isso que eu enfatizo tanto na responsabilidade dos pais. Por isso que eu bato tanto na tecla da responsabilidade dos pais. Porque a base está na infância. Certo? Então vamos formar as nossas crianças a proclamar a igualdade. A tratar os coleguinhas da mesma forma, sem nenhum tipo de distinção. Certo? E vamos ser o exemplo. Vamos tratar uma pessoa negra da mesma forma que nós tratamos uma pessoa branca. Vamos tratar todos com educação, com respeito, com igualdade. Porque assim é que é o correto. E nós adultos não podemos esquecer que nós somos o exemplo das crianças. As crianças estão o tempo todo nos observando. Você nunca percebeu, não? Você em um determinado ambiente e uma criança te olhando? Criança te olhando, e você não sabe nem que criança é aquela. Pois é, ela tá absorvendo o que você tá fazendo. Às vezes a gente não se dá conta, né? Às vezes a gente diz assim, não tenho filho. Por mim, tenho filho. Mas você tá sendo um exemplo para alguma criança que tá te observando. Você é educador. Você é exemplo para os seus alunos. Você é psicopedagogo, você é exemplo para os seus aprendentes. Você é chefe. Você é exemplo para os seus funcionários. Pois é. Tudo isso, gente, é de fundamental importância. Então vamos cada um fazer sua parte da mesma forma, né, que eu levanto a bandeira da inclusão. Eu tô levantando agora a bandeira contra o racismo, né? Vamos fazer a nossa parte, já que a gente não pode, né? A gente não pode interferir no pensamento dos outros, a gente não pode interferir na atitude dos outros, mas a gente pode interferir na nossa. A gente pode fazer diferente, né? A gente pode agir com respeito, com igualdade, com amor. E a gente, aos poucos, vai fazendo, né? A gente, aos poucos, vai melhorando o mundo. Porque se a gente não der esse primeiro passo, quem vai dar? Tá certo? Então, eu me despeço aqui de vocês, eu agradeço a presença, tá? Eu espero que a mensagem tenha sido dada, tá? E que a gente entenda, quando a gente perceber uma criança tendo uma atitude racista, tendo uma atitude preconceituosa, que essa não é a essência da criança. Vem lá de cima. A gente tem que procurar descobrir de onde ela está recebendo aquelas informações. Mas não é a natureza da criança. Tá certo? Então, antes de castigar, antes de brigar, vamos procurar investigar e saber de onde vem. Eu acho que é muito mais eficaz, né? A gente saber de onde está vindo, qual é a fonte, para a gente poder fechar essa fonte. E aí a gente deixar os nossos filhos só com os nossos bons ensinamentos. Tá certo? Muito obrigada pela companhia. Obrigada pela confiança. Obrigada por mais uma vez vocês estarem me ouvindo, me acompanhando, né? Eu espero ter auxiliado, né, com essa conversa aqui sobre racismo, sobre preconceito, tá certo? Um grande abraço a todos. Mais uma vez, muito obrigada, minha família, amigos, né? Quem esteve aí presente, tá certo? E a gente já tem marcada a nossa próxima live, próxima terça, tá certo? Eu aguardo vocês no mesmo horário. Beijo enorme, até a próxima. Tchau, tchau.
Obrigada. Gente, mudou tudo aqui. Eu estou tentando encerrar. Acredita que eu estou tentando encerrar a live? E eu não sei onde encerra. Obrigada. Muito obrigada pelos elogios, obrigada pela companhia, obrigada por tudo. Bruna, vem me ajudar a sair da live, Bruna. Por favor. Gente, o Instagram mudou tudo, né? O Instagram mudou tudo, agora eu não sei encerrar a live. Como é que pode? É a primeira live depois dessa mudança e eu não sei encerrar. Não está aparecendo a palavra encerrar. Ô, comédia. Fazer aqui a inclusão digital. Tenho que estudar mais. Achei!